Já está gravando, legal. Então, só lembrando, né? Essa aqui é a aula de vocês. A gente, na aula passada, o que a gente fez? A gente basicamente falou, né, de tamanho de sinal. Então a gente falou das definições de energia do sinal, né, que é a integral do quadrado do sinal de menos infinito até mais infinito, tá? E quando o sinal é complexo é do módulo ao quadrado, né, do sinal. A gente chegou a falar um pouquinho sobre função delta, né? A gente já está, digamos, introduzindo, né, algumas coisas. Depois a gente falou de potência do sinal, tá certo? Na potência, a gente calcula ela quando a gente não tem, por exemplo, a energia, né? Se a gente não tem a energia, a gente usa a potência para tentar comparar o tamanho de dois sinais, ok? Bom, depois a gente entrou na parte que interessa realmente, que é a parte de operações com os sinais, e a gente chegou a fazer uma operação. Só que antes de fazer a operação, o que a gente fez, né? A gente mostrou como descrever matematicamente um sinal, né, pelos intervalos, né? A gente pegou essa onda aqui, essa onda que parece um trapézio, né? Essa forma de onda aí que parece um trapézio, e a gente fez o que? A gente, em cada pedaço dela, né? Então, por exemplo, aqui a gente definiu, né, qual era a equação, e aí entre o intervalo 0 e o intervalo 2, entre menos infinito e 0 é 0, né? Ok? Entre 6 e mais infinito, né, é 0. Porém, aqui a gente viu, isso aqui vale essa reta, a gente relembrou da equação da reta, tá ok? Então aqui também é uma reta, mas aqui a gente não precisa preocupar muito, porque é uma reta que está paralela ao eixo x, então é só uma constante, né? E aqui é outra reta, a gente também viu isso. Aí, quando a gente descreveu matematicamente o sinal, a gente viu como fazer o deslocamento. A gente simplesmente colocou lá t-2, né? E aí substituiu tudo que era t por t-2, e aí descobriu que quando a gente fazia, né? Quando a gente fazia um t menos alguma coisa, né, havia o deslocamento dessa alguma coisa para a direita. Quando a gente fazia t mais alguma coisa, né, havia o deslocamento do sinal dessa alguma coisa para a esquerda, tá certo? Supondo que essa alguma coisa é uma coisa positiva, certo? Então, x mais um número positivo, t mais um número positivo desloca para a direita, t menos um número positivo, t menos 2, t menos 3 desloca para, mais desloca para a esquerda, menos desloca para a direita, tá ok? A gente fez aqui alguns exemplos, etc. E eu falei, agora a gente vai continuar. Como assim continuar? O primeiro escalamento que a gente fez foi esse que eu acabei de mostrar, né? O escalamento... escalamento não. Primeira operação que eu fiz foi o deslocamento temporal. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou pegar e vou fazer o escalamento temporal, né? O escalamento temporal é você modificar, né, o t. Por enquanto eu modifiquei o t fazendo soma e subtração. Agora eu vou modificar o t fazendo uma multiplicação ou divisão. Lembrando que a divisão é simplesmente a multiplicação por 1 sobre, certo? Ok? Só que, por enquanto, apenas os casos em que a multiplicação é por um número positivo. Eu vou deixar para o negativo no final, certo? Então agora eu vou pegar outro sinal, até para a gente ir treinando, né? Certo? Até para a gente ir treinando, eu vou pegar um outro sinal aqui. Vou fazer assim, aqui vale 1, aqui vale 2. Aí eu vou deixar um reto aqui. Vou deixar um reto aqui. E vou continuar aqui dessa outra forma, certo? Aqui é 2,
aqui é 3, aqui é 1, aqui é 0, vou chamar esse sinal de y de t, ok? Então, primeira coisa, vamos descrever esse sinal aí, certo? Ok? Quais são os intervalos que eu tenho que me preocupar? Vamos lá, qual? Opa. Menos infinito até 0, certo? De 0 até 1, de 1 até 2, 2 até 3. No 2 eu colocaria, tipo, porque o 2... Aí é por isso que eu falei, não se preocupa no maior ou igual. Tem uma descontinuidade aí? Tem. Né? Mas vamos supor que seja assim, ó. Para ficar... Vocês lembram dessa notação, né? O ponto preenchido é o que está valendo. Então, até 2, né? Então, ali, por exemplo, de 2 a 3, apesar de 2 ser o limite ali, né? Por isso que eu falo. Isso aqui só vai mudar na hora de fazer os sinais menor ou igual, que por enquanto a gente não tem que se preocupar muito com isso, tá? Então vamos lá. Quanto é que vale y de t? Vale 0, né? De menos infinito até 0. Quanto é que vale de 0 até 1? E aí, quanto é que vale? É uma reta, né? Lembra que eu falei, né? Vocês podem fazer usando a equação da reta, tá ok? Mas nesse caso aqui, ou você faz aquilo que a gente viu na aula passada. Qual que a gente viu na aula passada? A gente viu que a gente pode colocar assim, ó. A reta é AT mais B. A gente conhece 2 pontos dessa reta. Quais são os 2 pontos dessa reta? É o ponto 0, 0 e o ponto 1, 2, certo? Então, é só substituir, né? Daqui, ó, se eu fizer isso aqui, já de cara eu saco que o B é igual a 0, tá? E depois, eu usando a outra equação, eu chego ao valor de A igual a 2, certo? Então, a reta é 2t, ok? Entenderam como é que faz? Né? É só fazer assim, ó. Para t igual a 0 e para t igual a 1. O que vai acontecer? A vezes 0 mais B é igual a 0. Por quê? Porque eu sei que o ponto é 0, 0, né? E aqui, A vezes 1 mais B é igual a 2, certo? A vezes 0 mais B, aqui dá 0, B igual a 0. Substitui B igual a 0 aqui embaixo, dá A vezes 1 é igual a 2, A igual a 2. Então dá 2t, certo? Substitui, né? Aqui B igual a 0, aqui A igual a 2, substitui aqui. Outra forma é coeficiente angular e o lugar onde cruza, certo? Aqui está fácil. Que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o tangente desse ângulo aqui, ó. Certo? Então é 2 sobre 1, subindo, positivo, certo? Então já colocava 2 vezes t e o coeficiente linear, que é o b, né? Ele é onde cruza com o eixo vertical. Então ali já está cruzando no 0. Então dava 2t. Então aqui, fácil ver que aqui é 2t. Próximo intervalo, entre 1 e 2. Tá vendo? Eu não estou colocando aqui uma hora igual para a gente não se confundir. Quanto é que vai valer? 2. Próximo intervalo, entre 2 e 3. Suponho que aqui vale também, só para ficar mais fácil fazer a conta. Né? Quanto é que é essa reta aí? Né? É menos t. Na verdade é menos t mais alguma coisa. Menos t porque ela tem que continuar, ó. Menos t mais 3, né? Então, é menos t mais 3. Como é que você viu isso? Você prolongou aí, eu supus que ia chegar lá no 3, né? Mas se você não puder fazer, faz lá, ó. Você até pode já colocar direto. Você já sabe que o coeficiente angular, é menos t. Isso é fácil ver. Por quê? Um para baixo, né? E um para a direita, não é isso? Então, você já pode escrever que a reta é menos t mais alguma coisa. Certo? Certo? Vai dar quanto? Vai dar o valor da reta. Pega o 3, por exemplo.
né? Menos t mais, se você botar aqui, desculpe, você bota menos 3 mais b, vai dar quanto? Vai dar 0, porque é aqui, ó. Por que menos? Você pegou o 3 e colocou aqui. O coeficiente angular já era menos 1, certo? Não é que eu estou pegando o valor menos 3, é menos o valor. O valor é 3, certo? Então dá b igual a 3. Então isso aqui é menos t mais 3. E finalmente é 0 para t maior do que 3, né? E menor do que infinito. Vamos colocar lá. Então aqui é 3t e mais infinito. Tá? Fazendo isso aqui, a gente agora vai fazer uma operação que a gente chama de escalamento, tá? O que é o escalamento? É multiplicar a variável t, certo? Então, onde tem t agora, eu vou fazer um escalamento duplicado aqui, que fica mais simples, tá? Então, onde tem t agora, eu vou substituir por 2t, ok? Então a gente vai fazer aquela mesma técnica que a gente fez para o deslocamento. Então vai ficar assim, ó, y de 2t é igual, vamos lá, 0 menos infinito, 2t e 0. 2t, concordam que é 2t? Não é isso que eu tenho que fazer? 0, 2t e 1. Todo mundo acompanhando? O que vai acontecer agora? 2, 1, 2t e 2. Certo? Depois, menos 2t, mais 3, 2, 2t e 3. 0, 3, 2t e mais infinito. Atenção, eu estou fazendo aqui, mas só vou fazer isso uma vez. Por quê? Porque existe uma técnica mais fácil de fazer, que nem a gente fez lá. Como assim uma técnica mais fácil? A gente não viu que t menos alguma coisa, deslocar alguma coisa para a direita? Então eu vou ficar fazendo isso, certo? Eu posso deslocar o gráfico direto. Na maioria das vezes ele quer que desenhe, então você não tem que ficar descrevendo matematicamente, tá? Mas fazendo isso aqui, o que é que vai ser o y de 2t? Vai ser igual. Aqui, ó, tudo que está aqui eu vou dividir. E vou tirar esse 2. Espera aí. Então aqui vai ser, tá? Notem que eu não tenho que mexer em nada aqui nessa coluna, porque eu já mexi, certo? Só na coluna do lado direito que eu estou tirando, né? Deixando o t sozinho aqui. O intervalo fica mais fácil. Menos infinito por mais infinito por 2 é mais infinito, né? Menos infinito por 2 é menos infinito. Certo? Aqui é 0. Aqui também é 0. Então ficou assim, ó, os intervalos ficaram, né? Vou botar aqui, ficou 0, entre menos infinito, t e 0. Ficou 4t, entre 0 e meio. Ficou 2, entre meio e 1. Ficou menos 2t mais 3, entre 1 e 1,5, 3 meios, e ficou 0 para 3 meios, t e mais infinito. Tá? Olha só que coisa interessante, né? Vou desenhar aqui zero,
Então, vou desenhar aqui e vai acontecer o seguinte, né? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui meio. 3 meios. E posso parar, né? Porque eu já sei que daqui, vamos lá. Acho que eu vou pegar aqui, já vou fazer. Usar esse vermelho aqui bruto. Ó, daqui até aqui é 0. Ó, aqui, ó, é 4t. Se é 4t, o que vai acontecer? Aqui é 1, aqui é 2. Em t igual a meio vai dar 2. Então, uma reta que vai daqui até aqui. Depois, de meio a 1 é meio, certo? Aí aqui tem essa queda, na verdade, eu vou manter a queda, certo? E de 1 até 3,5 é menos 2t, ó. Isso aqui é menos 2, certo? Isso aqui, ó, se eu colocar essa inclinação aqui é menos 2, tá? Porque, ó, desce 2 e anda para a direita 1. E, ó, vai cortar lá no 3, certo? Então, isso aqui é menos 2t mais 3, isso aqui é 4t, certo? Bom, aí eu vou desenhar assim. O que aconteceu com o meu sinal? Exatamente. Ele apertou, né? O sinal era assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse cara aqui e esse cara aqui. Ó, o sinal era assim. E ele ficou assim, certo? Ficou comprimido. Quer ver uma coisa interessante, ó? Nesses pontos aqui, ó. O que aconteceu ali embaixo? Na verdade, o que aconteceu aqui embaixo foi que você simplesmente... Quem é o 1? É o 2 dividido por 2? Né? O que aconteceu aqui embaixo foi isso aqui, ó. Você simplesmente fez isso. Então, se você quisesse desenhar esse desenho usando uma outra escala, tem pouco tempo na prova, tem que fazer esse problema aqui, que é fazer o quê? Multiplicar por 2 o t? Multiplicar por 2 o t é pegar o t, como o nome já está dizendo, né? E fazer o quê? Multiplicar por 2. E depois, o que isso gera na prática? Gera que o eixo, né, horizontal, né, ele fica... Se já existia lá valores, eles vão ser divididos por 2. Não foi o que aconteceu? Né? Então você está lá super apressado na prova, o cara te dá essa questão, manda você desenhar o y de 2t. Sabe o que você faz? Você faz assim, ó. Está desenhado. Está desenhado. Não está errado. Entendeu? Está desenhado. O que tem que fazer? Não é dividir por 2? Ah, mas esse desenho de cima está diferente de baixo. Claro, a escala de cima agora mudou, né? Em vez de ser 2 quadradinhos que dá ali para ver, forma o número 1, agora são 4 quadradinhos formando o número 1. Concordam comigo? Mas é o mesmo desenho de baixo, certo? Só para... Estou falando isso, se vocês fizerem isso na prova, vocês têm que indicar direitinho isso, entendeu? Estou falando, vocês podem fazer. Tem que indicar. Como indica? Ó, faz o que eu fiz ali, ó. Bota 0 sobre 2, você está indicando todo mundo aí. O desenho está perfeito? Está perfeito o desenho. Até porque na prova tem muita gente que vai fazer esse desenho à mão, como eu estou fazendo aqui. Só que na prova não tem papel quadriculado, não é? Ok? Ficou entendido aí? Então isso é o quê? Isso é uma compressão no tempo. O que acontece, né? O que acontece, né? Quando eu faço, por exemplo, agora, em vez de fazer o y de 2t, eu vou fazer o y de t sobre 2. De t sobre 2 agora. Ou seja, em vez de multiplicar por 2, eu vou multiplicar por meio. Tá? Vamos fazer isso? É fácil fazer isso. É só pegar aqui, vou pegar aqui uma outra cor. Então, vou fazer assim, ó, y de t vezes 1 sobre 2. Por que eu coloquei assim? É porque aqui é 2 vezes t, não é?
Aqui é y de t vezes 1 sobre 2, também conhecido como y de t sobre 2. O que vai acontecer? Olha só, 0 menos infinito, t sobre 2, mais... Ups. 0. Depois, o que era? Não era 2t? Não era 2t? Então agora vai ser 2 vezes t sobre 2. Certo? Quando você tem o seu intervalo entre 0, t sobre... Deixa eu botar aqui t sobre 2, fica mais fácil ver. E 1. Depois vai ser 2 de 1, t sobre 2 e 2. Depois vai ser menos t sobre 2 mais 3. Não é isso? Menos t sobre 2 mais 3. Não é? Exatamente. Tá? Entre 2 t sobre 2 e 3 e sempre erro aqui, né? E vai ser 0 para 3 t sobre 2 e mais infinito. Vocês não tem que fazer isso, né? Isso aqui é igual, isso aqui é igual, tá? Vocês não tem que fazer isso. O que vai ter que fazer aqui? Bom, você pode operar isso aqui. Então isso aqui vai dar t, certo? Aqui eu vou ter que multiplicar por 2 todo mundo. Aqui, quando eu multiplicar por 2, vai continuar sendo menos infinito, né? E aqui vai continuar sendo 0. Aqui, quando eu multiplicar por 2, aqui vai continuar sendo 0. Aqui vai ser 2. Quando eu multiplicar por 2, aqui vai ser 2. Aqui vai ser 4. Quando eu multiplicar por 2, aqui vai ser 4. E aqui vai ser 6. Quando eu multiplicar por 2, aqui vai ser 6. E aqui vai ser mais infinito. Então, se eu fosse desenhar isso, vou tentar desenhar aqui no mesmo desenho que eu fiz aqui, ó, nesse vermelhinho aqui, só que com outra cor. Então vai ser 0 até 0. Agora deixa eu continuar aqui, colocar uns valores a mais. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, 4, 5, e 6. Porque eu usei 0, aqui é 1, né? Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu fiz isso? Porque aqui aparece nesses valores, ó, 0, 2, 2, 4, 4, 6. Certo? Bom, até 0 é 0. Entre 0 e 2 é t. Então, entre 0 e 2 é t. É uma coisa assim, eu vou colocar aqui, ó. Ok? É t. Entre 2 e 4 é 2, né? Então, 2 e 4 é 2. Aí cai, certo? Ok? Só para lembrar que dá aquela caída, né? E aí você tem essa reta aqui com inclinação quanto? Isso aqui é menos t sobre 2 mais 3, certo? Pode ver, ó. Quando t for igual a 6, t sobre 2 vai ser 3, menos 3, né? Vai ser 3. Menos 3 mais 3 igual a 0, tá? Então, o que aconteceu aqui agora?
aconteceu agora foi isso aqui, ó. O desenho esticou, certo? Por que aconteceu isso? Toda vez que você multiplica o t, se você multiplica por um valor maior do que... Bom, se multiplica por 1, não acontece nada. Se você multiplica por um valor maior do que 1, ele comprime, tá? Certo? E se você multiplica por um valor entre 0 e 1, que é uma fração, basicamente, né? Ele expande, certo? Ok? Então, como é que a gente tem que fazer? Basicamente, a gente tem que fazer agora, né, uma expansão, né? Então, vai depender do valor de quem? Do valor que você dividiu, né? Ou seja, 1 sobre alguma coisa. Aí, se tivesse assim, por exemplo, t se tivesse assim, por exemplo, em vez de y de 2t, tivesse assim, y de... deixa eu pegar um exemplo aqui. Multiplicar por um valor assim, de 2t sobre 3. Né? O que você faria, né, na verdade? Né? Você não... Simplesmente, 2t sobre 3 é você colocar alguma coisa assim, ó. Se você dividir, né? Aqui em cima por 2, vai ficar t, né? E aqui embaixo por 2 vai dar quanto? 3 meios. Se é a mesma coisa, vai ser uma expansão, só que no fator o quê? No fator 3 meios. Como é que você faz isso? Basicamente o que você faz é o seguinte, ó. Quando você multiplica por um valor, por exemplo, 2t, o que eu fiz? Eu vim aqui e divido, né? A expansão é a mesma coisa. Eu estou multiplicando o t aqui por um valor, certo? Ok? Por um valor. Qual é o valor aqui? O valor aqui é meio, né? Aqui, certo? É meio. O que eu faço? Eu vou dividir por meio. Então, quando eu tiver, por exemplo, o valor que era 1, aqui, ó, quando eu fizer 1 dividido por meio, vai dar quanto? Vai dar 2. Está dando para entender o que vai acontecer? É a mesma coisa, tá? Quando você multiplica por um valor, lá no eixo, você divide pelo valor. Como o valor está entre 0 e 1, é como se você vai ter uma multiplicação, né? Dividir por 3 meios, na verdade, né, é multiplicar por 2/3, certo? Se eu tivesse que fazer isso. Legal? E aí você vai ter uma expansão. Tá legal? Entenderam como é que funciona? Tá? Notem que quando eu tenho aqui, né? Então, né, o escalamento está aqui, ó. Então, quando eu tenho, né? Opa! Desculpa aqui. Quando eu tenho, né? Aqui o T1 e o T2, aqui vocês já viram qual é o macete para fazer, né? Você simplesmente pega os pontos, ó. Como é que você faz o escalamento? Você tem T1, você tem T2, certo? Né? E aqui tem um x de t. Como é que você faz? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem. Tá? Se você multiplica por t, por 2, o que você faz aqui? Você divide por 2. Se você multiplica por meio, que é isso aqui, você divide por meio. Mas dividir por meio é multiplicar por 2. Certo? Ok? Oi. No caso, quanto menor fosse o valor, tipo assim, em vez de t sobre 2, ser t sobre 10, então sim, mais estica, claro, exatamente. Quanto for menor o valor,
mas da mesma forma que quanto maior for o valor do que 1, mais ele comprime, certo? Mais ele comprime. Vamos agora fazer a última operação, né? Que é a reversão temporal. O que é reversão temporal? Né? Reversão temporal, pessoal, é substituir o t por menos t, certo? Por menos t. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem simples, sabe, para não perder muito tempo, tá? Que é assim, ó. Vou pegar aqui em preto mesmo. Tá? Deixa eu fazer um pouquinho diferente. Até agora eu não fiz assim, né? Deixa eu fazer um pouquinho diferente. Deixa eu fazer assim. Opa, estou apagando tudo. Pronto, fiz uma figura um pouco diferente aqui. Y de t, t, 2 e assim por diante. Aqui é 1, certo? Se eu fosse descrever esse sinal aqui, ó, y de t, ele vai ser 0 entre menos infinito t e menos 1. Ele vai ser t mais 1, dá para ver que é t mais 1? Né? Inclinação T1, né? E corta no eixo vertical em 1. Ah, se eu não conseguir ver onde corta no eixo vertical, faz a conta. Inclinação mais B. Entendeu? Inclinação é quanto? É fácil ver a inclinação, né? Se você sobe, né? A tangente do ângulo. Se você sobe, né? E tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Aqui, ó, cateto oposto 1, cateto adjacente 1. Certo? 1 sobre 1, 1. Se tivesse para baixo, seria menos 1 sobre 1, certo? Só tem que lembrar isso, né? Ó, legal, aqui vai ser entre menos 1 e 0, depois vai ser 1 entre 0 e 1, opa, t e 1, e aqui vai ser 0 entre 1 e mais infinito, tá? Legal? Se você fizer o y de menos t, o que vai acontecer? Vou pegar aqui. Ok? Vou pegar aqui também. O y de menos t, ó. Y de menos t vai ficar quanto? Vai ficar 0 menos t mais 1. Concordam? Eu estou colocando primeiro a coluna, né? Depois 1 e 0. Depois vai ser menos infinito, menos t e menos 1, menos 1, menos t e 0, 0, menos t e 1, 1, menos t e mais infinito. Agora tem um detalhezinho. Essa parte aqui, a gente não teve que fazer nada, só substituir. A gente tinha t, coloquei menos t. Legal? Agora, essa parte aqui, para eu arrumar e tirar esse menos t, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por menos 1, não é isso? Só que o que vai acontecer com os valores ali dos sinais aqui? Quer dizer, vai mudar, só que esse valor aqui do maior e menor, ou menor, eles invertem, vocês lembram disso? Quando você multiplica por menos 1, né, na equação inverte. Tá? Então o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Agora vai virar o quê? Vai virar, deixa eu botar vai ficar mais infinito, né? T e 1, não é isso? Vai ficar assim, né? Multipliquei todo mundo por menos 1. Legal? Depois vai ficar 1, t e 0.
Vai querer tirar o menos t do meio ali, né? Exatamente, estou tirando o menos t do meio. Exatamente. Tá? Depois vai ser o quê? 0, t e menos 1. Tá? E depois vai ser menos 1, t e menos infinito. Certo? Legal? É isso? O que era? Fiz alguma coisa errada aqui? Acho que não. Vamos ver como é que a gente desenha isso. É isso mesmo. O que eu vou fazer assim, ó, deixa eu só arrumar para ficar mais fácil de enxergar, tá? Eu vou fazer assim, ó, isso aqui é t maior do que menos infinito e menor do que menos 1. Depois, é que fica mais fácil assim. Tá, na hora de eu... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que eu estou pegando o intervalo, começando aqui e indo até o mais infinito, tá? Só que de baixo para cima. Tá? Tô fazendo, só fiz, galera, só estou escrevendo de maneira diferente, ó, pode ver, ó. Tá vendo? Então, olha só, de menos infinito até... Aí agora eu vou percorrer assim, para ficar mais fácil de enxergar, certo? De menos infinito até menos 1 é 0. Então é 0. De 0, né, de menos 1 até 0 é 1. Certo? Ó, de menos 1 até 0 é 1. Tudo aqui na mesma linha, ó. Tá vendo? 0, já fiz 1. Tá vendo? Acompanhando? Agora, de 0 até 1 é menos t mais 1, que é isso aqui. Ok? E de 1 até mais infinito é 0. Ok? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha as duas figuras, olha aqui. Quando eu multiplico por menos 1, existe o que a gente chama de espelhamento, digamos assim, certo? Do eixo, certo? Então, ó, esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Só que espelhando. Se é espelhando, você tem que fazer ele como se você estivesse rodando. Estão entendendo o que eu estou falando? Se você estivesse rodando. Tá? Então, por exemplo, esse cara, quando eu rodar, ó, se eu rodar esse triângulo, ele vai virar esse cara aqui, ó. Se eu rodar esse quadrado aqui, aí o quadrado é simétrico, né? Ele fica mesmo do outro lado simétrico. Legal? Entenderam? Tá? Então você inverte, tá? Essa é a dica, né, da reversão temporal, da multiplicação por menos 1, ok? Você não precisa ficar se preocupando mais em fazer isso aqui. Notem que funcionou, sempre funciona, eu já falei, sempre funciona se você descrever matematicamente e fizer as operações ali, mas você não vai fazer isso na prova. O que você vai fazer na prova? Se eu mandar fazer, vou fazer um exemplo agora, tá? Mandar fazer uma operação complexa, como assim? E isso a gente vai usar, né? Uma operação complexa é você fazer ao mesmo tempo um deslocamento, uma compressão ou uma expansão e uma reversão, por exemplo, tá? Ok? Certo? Essas são as operações que a gente chama de operações combinadas, ó. Operações combinadas, tá? E aí eu vou fazer a operação combinada de duas formas, tá? A forma que
talvez seja a forma, duas formas, uma está certa, outra está errada, tá? Uma está certa, outra está errada, tá? A forma errada parece ser a certa, e a forma certa, né? Já viu? É a forma certa mesmo, tá legal? Ok? Mas parece ser errada, ok? Mas ela é certa, ok? Como assim? Eu vou explicar. Vamos pegar agora e vamos pegar o seguinte sinal, um sinal que a gente já até usou aqui, né? O sinal que a gente já até usou aqui. Sinal muito conhecido aqui na galera, esse cara aqui. 1, 2, 0, x de t. Vou usar ele, tá? E vamos fazer o seguinte com esse sinal. Vamos fazer agora, ele vai passar num sistema, ó, esse sinal vai passar num sistema, e o que vai sair vai ser x de... Vou começar pegando leve. Vai ser x de menos... Não, de menos não, aí eu estou pegando pesado. T sobre 2 mais 3. Pronto. T sobre 2 mais 3. Né? Qual é a primeira ideia? Pô, você pensa assim, poxa, eu aprendi lá no ensino fundamental que aprendi, mas não acerto nunca. Se a calculadora errar, eu estou ferrado. Mas que a multiplicação tem que ser feita antes da adição, não é isso? Não é? Pois bem, né? Vamos fazer isso, tá legal? Vamos fazer isso. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma expansão. Como assim você vai fazer uma expansão? Olha, eu vou fazer aqui no mesmo desenho, tá? Se eu vou fazer uma expansão e num fator 2, eu tenho que dividir por meio, não é isso? Não é? Dividir por meio e multiplicar por 2, não é? Então, onde é que vai estar os meus valores? Vai estar em 2, o 1 vira 2, certo? E o 2 vira 4, certo? São esses valores que me interessam, ok? E a reta? Bom, já sei que 1 vai virar 2, eu vou fazer a mesma figura, só que eu vou esticá-la, tá? Então não tem que estar fazendo, eu não quero fazer equação aqui, certo? Aí beleza, vai acontecer o quê? Eu vou desenhar, ó, vai ficar um negócio assim, tá? Oh, peraí, já está aqui pronto. Vai ficar um negócio assim, de 1 a 2, de 2 a 4, e desce. Certo? Aí beleza, eu já fiz essa parte aqui, ó. Legal? Agora eu vou fazer o 3, não é isso? O que é fazer o 3? É pegar e deslocar 3 unidades para a esquerda, não é isso? É o mesmo desenho, só que deslocado 3 unidades para a esquerda, tá? Então deixa eu voltar aqui, só no inicial. Tá no 0, né? Aí é menos 1, menos 2, menos 3, certo? Ou seja, esse 0 aqui vai vir para cá, né? 3 unidades. E esse 2 aqui que na verdade, esse 2 mesmo, né? Ele vai vir para cá, ó, pro menos 1, certo? Eu estou marcando aqui os pontos que me interessam. Espera aí. São esses aqui, ó. São esses pontos aqui. E o 4 vai vir para o 1, certo? E o 4 vai vir para o 1. Deixa eu fazer uma coisa aqui para não confundir vocês. Tá? Assim fica mais fácil, menos informação. Tá? Então olha só o que eu vou fazer então. Eu vou pegar e vou desenhar então essa forma de onda aqui. Vai vir aqui até o 3, aí vai andar até aqui, depois vai andar até aqui e vai terminar. Certo? Foi isso que foi feito. Legal? Agora vamos ver se está certo. Peraí, como é que você vai fazer? Se não está certo, por que não estaria errado?
parece que está certo, você simplesmente multiplicou e depois deslocou, né? Mas como é que a gente confere? Né? Uma das maneiras de conferir, eu falei, tem uma forma que nunca dá errado. Não falei que tem uma forma que nunca dá errado? Né? Lembrando aqui que o preto, deixa eu colocar aqui o pretinho, toma cuidado quando fala preto, né? Daqui a pouco o pessoal fica achando que... Aqui, ó. Né? Ele é descrito da seguinte maneira, eu não coloquei aqui, mas ele é um x de t, é igual a 0, né? Quando t está entre menos infinito e 0, é t, quando está entre 0 e 1, é 1, quando está entre 1 e 2, e é 0, quando 2t e mais infinito. Lembram que isso aqui é a forma clássica de fazer? Legal. E agora? Agora eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó. Vou substituir o que está aqui dentro. Não é? A gente fez nas outras vezes, a gente não fez isso? A gente, quando era t, colocou t mais 2. Quando era 2t, a gente colocou 2t. Certo? Quando era menos t, a gente colocou menos t. Agora eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar t sobre 2 mais 3. Certo? Então vai ficar assim, ó. X de t sobre 2 mais 3 é igual. Vamos lá. 0 menos infinito t sobre 2 mais 3. 0. Certo? Estou substituindo. Legal? Agora, t sobre 2 mais 3. Não é isso? É isso aí. Depois, 0, t sobre 2 mais 3 e 1. Depois, 1, t sobre 2 mais 3 e 2. E 0, 2, t sobre 2. T sobre 2 mais 3 e mais infinito. Ok. O que eu tenho que fazer aqui? Eu não preciso fazer nada. Já fiz, certo? Mas eu tenho que arrumar aqui, não tem que arrumar aqui? Não tem que fazer isso? Então, olha só, presta atenção. Vou arrumar. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 3 e pegar esse 3 passar para cá e para cá. E aí já tem um macete, na verdade. Né? Como é que eu passo para os dois lados, certo? Eu simplesmente coloco, ó, menos infinito, menos 3, certo? Ok? Concordam comigo? Menos infinito, menos 3 é menos infinito. T sobre 2 e menos 3 para a direita vai dar menos 3, certo? Aqui vai ser menos 3, t sobre 2 e menos 2. É isso? Né? Depois, menos 2, t sobre 2 e quanto? Menos 1. Ok? E depois, 0, menos 1, né? T sobre 2 e mais infinito. Viram que isso aqui ficou isso? Estou fazendo em partes. O que eu tenho que fazer agora? Tem que multiplicar todo mundo por... O que vai acontecer? Menos infinito, t e menos 6. Menos 6, t, menos 4. Menos 4, t, menos 2. Menos 2, t, mais infinito. E esse é o final, certo?
Ok? E esse é o final. Agora, vamos desenhar isso, usando isso aqui, essa associação aqui, ó. Que é justamente a associação que eu quero. Tá? O que vai acontecer? Vamos desenhar, ó. Até -6, notem que não tem nada a ver com o desenho de cima já, hein? O desenho de cima começa em -3, não é isso? Só que agora vai acontecer o quê? Vai acontecer o seguinte, vai começar em... Nem dá para... Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Ups. Ah, tá aqui. Coisas que só dá para fazer quando você tem um software decente para trabalhar com a imagem. Absurdo você falar que a Microsoft fez um software decente. Pois é, mas o OneNote é bem legal, né? Vamos combinar. Olha lá. Legal, deixa eu agora fazer mais uma coisa aqui, rapidinho. Beleza. Agora eu vou usar, né, o que eu estava mostrando lá. Ou seja, eu vou continuar aqui, ó. Aí aqui é -4, -5 e -6. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Deixa eu ver se já está. Já. Então olha só, eu vou até -6, ó. Lembra? É 0 até -6. Né? Depois é t sobre 2 mais 3 até de -6 a -4, não é isso? T sobre 2 mais 3 de -6 a -4. Na verdade é fácil. Então aqui é assim, ó. E assim, tá? Aqui. Não, deixa eu só mostrar. Notem que nós tínhamos feito uma equação, né? E a gente tinha chegado, né? Fazendo lá os deslocamentos, etc e tal. A gente tinha... Bom, a gente fez o quê? A gente chegou nessa aqui, nessa azul aqui, certo? Mas a correta é a verde. Por que a correta é a verde? É que eu falei, sempre dá certo. Não é isso? A correta é a verde. Como é que você chegaria na verde? Vamos ver, né? Como é que você chegaria na verde? Notem, eu estou saindo da pretinha aqui. Vamos lá. Eu podia ter aqui um mostrar. Ele não deixa mostrar o... deixa. Dá para fazer. Eu vou fazer no olho. Pronto. Eu estou saindo desse aqui, ó, do preto. Tá? Desse preto aqui. É o sinal original. Eu quero ver como é que eu saio desse e chego nesse aqui. Qual foi a técnica que eu utilizei? Eu primeiro expandi e depois eu desloquei, não é isso? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro deslocar e depois expandir, né? Porque essa aí não parece correto, não é? Não parece, porque você vai fazer primeiro um deslocamento, depois você vai fazer uma expansão. Vamos fazer isso, né? Vamos deslocar. Se é mais 3, né? É t sobre 2 mais 3, não é? Se é mais 3, o que acontece? Você vai andar de 0, 1, 2 para -3, -2 e -1. Todo mundo viu aqui? -3, -2 e -1. Certo? Eu fiz até... Pô, cara, eu fiz a seta antes e deu certo. Olha aqui. A seta preta ali, estão vendo? Agora eu vou fazer a expansão. Na expansão não é dividir por meio ou multiplicar por 2. Esse cara vem para cá, esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Olha só, dá o verde. Estão vendo que deu verde?
Ah, então eu não entendi. Então tem que fazer o deslocamento primeiro do que a expansão? Sim, tem que fazer o deslocamento primeiro do que a expansão. Isso faz sentido. Eu fiz isso. Porque olha só, quando você está T sobre 2 mais alguma coisa, você não tem que primeiro passar para os dois lados eu não fiz isso aqui em cima, ó. Primeiro não passei para os dois lados do maior e menor, e depois é que eu fiz a multiplicação? Estão vendo o que eu estou falando? Por isso que eu tenho que fazer primeiro o deslocamento e depois a multiplicação, que tem a ver com o que está dentro, né, do intervalo. É isso, por isso que tem que fazer dessa forma, tá? Ele simplesmente aqui não fala, mas faz fácil. Na verdade, até poderia fazer a expansão primeiro, mas você teria que pegar o 3 e transformar num 6 sobre 2, alguma coisa assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que dá mais trabalho, vamos combinar, é muito mais fácil fazer do jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Qual é o jeito que eu acabei de mostrar para vocês? Toda vez que tiver uma operação combinada, você faz primeiro o deslocamento e depois você faz o quê? A compressão ou expansão. Legal? Vamos fazer isso agora num exemplo, né? Vamos fazer isso agora num exemplo? Vamos pegar agora e vou fazer um exemplo compridão agora, né? Olha só, vamos fazer o seguinte, deixa eu quase certo. Vamos fazer um exemplo agora desse tipo aqui, ó. Vou dar um sinal, vou dizer assim, aqui é 1, aqui é 2, pô, isso aqui está muito igual, né? Deixa eu fazer mais difícil. Tem que acostumar, né? Tá muito fácil isso aqui. Opa, tô apagando tudo. Deixa eu fazer mais difícil. Isso aqui. Vai ser mais difícil mesmo. Pronto. Aqui é pronto. Isso aqui é o y de t. E eu quero que vocês façam, dado y de t, ele vai passar por um sistema e vai sair y de menos 2t mais, não, menos 2t menos 4. Pronto. Tentem fazer aí. 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. O que você vai ter que fazer primeiro? Deslocamento de quantas unidades? No menos 4. Ou seja, o que eu faço? Para que lado? Quantas unidades? 4. Beleza, é isso aí. Depois, você vai ter que fazer uma compressão no tempo. Certo? Que é o 2t, né? Certo? E depois você tem que fazer no final o quê? Uma reversão, tá? Apesar de ele ser um exemplo, notem
Preste atenção. Na prova, eu até posso colocar um papel desse quadriculado aí para facilitar a vida de vocês, tá? Mas essas operações aqui você vai fazer mais o desenho mesmo, que a gente aprendeu. A gente não vai ficar fazendo aquilo, senão demora muito, certo? Demora muito. Vamos lá. Até as 8h55. Quando vocês fazem, deixa eu fazer um teste de uma coisa aqui. Ok. Esse cara aqui vive. Notem que vocês poderiam fazer esse problema usando aquele método que eu falo que nunca falha, e aí dá muito trabalho. Vocês vão ver que eu vou fazer aqui usando o método direto e vai ser bem rápido. Vou deixar o desenho aqui para vocês, não se preocupem não. Eu quero fazer um negócio aqui. Está funcionando. Vai péssimo. Não tem nada. Propriedades. Ih, rapaz, tem 2 tera. O cara reclamando, né? Pô, tem 2 tera. Mas na verdade não. Quero ejetar esse cara aqui. Ok. Ejetei. Aí. É que eu quero um de 1,5 tera. Esse também é. Também está vazio. Porra, esse também tem 2 tera. Que meleca. Você queria de 1,5 tera? É que eu tenho um de 1,5 tera. Tem lá em casa, não tem problema não. Queria fazer o quê? Um raio de 0? Não. Eu tô vendendo um, eu já botei o preço de 1,5 tera pro cara. Agora tem que dar um de 1,5 tera. Eu tenho. Eu tenho. Ou eu vou dar, ou eu tenho que aumentar o preço para ser 2 tera, você tá entendendo? Eu não quero. Eu vendi umas coisas aí. Daí. Faz 2 tera. Nenhum dos dois resolveu. Eu sabia que tinha um de 1,5 tera, só não sei onde ele está. É desse Western Digital aí, mas não. Posso fazer 2 tera? Eu vou acabar fazendo de 1 tera mais barato. Eu acho que eu tenho um de 1 tera lá escondido lá em casa. Mas eu tenho 1,5 tera também. Meio trambolhudo, mas tudo bem, sem problema. É que o de 1,5 tera que eu tenho, eu queria um desses aqui menores, entendeu? O de 1,5 tera que eu tenho, a caixinha é um pouquinho maior, sabe? Mas ele até tem uma coisa legal, a caixinha é um pouquinho maior, mas a parte que está aqui assim,
da frente é um encaixe. E aí você pode, se quiser usar ele internamente no seu PC, você pode usar, porque ele, lá dentro tem aqueles conectores SATA e o de alimentação, você está entendendo? Então é tipo assim, tem um negócio aqui um pouquinho para frente, se você puxar ele todo, o HD vira um HD tipo que você pode colocar dentro de um gabinete, você está entendendo? Certo? Entendeu? Eu comprei um desse. A primeira coisa que eu fiz foi desmontar, pegar essa canetinha. Ah, pois é, exatamente. Você entende? Ah, mas esse aí, mas esse aí também. Eu agora nem uso. Os meus HDs desse aqui agora que eu tenho são HDs SSD. E numa gavetinha, você está entendendo? Na gavetinha. Pode cair no chão, você está entendendo? Não trouxe aqui, mas eu tenho. Eu tenho 2 SSDs de 2 TB que eu uso como HD externo. Eu tenho um desses aqui, cara, menor um pouquinho que esse até, que eu comprei. Eu já tinha um de 6 TB. Aí é tipo um backup do backup mesmo, HD mecânico mesmo, sabe? Para manter. Às vezes eu uso. Mas não agora. Ah, não tem, mas a vida útil é quase, se você fizer as contas, ele praticamente vai demorar uns 10 anos para você perder os dados. Eu nunca vi um SSD morrer. Deixa eu explicar. Eu já fui, eu posso dizer que foi um dos caras que, comecei a pegar SSD quando foi lançado, cara. Então, eu gosto de tecnologia, né? Então eu tenho SSD lá em casa que morreu, sabe? Guardado, mais de 40 gigas, são as coisas antigas, porque era o que tinha antigamente, sabe? Eles morreram. Bom, vou fazer a técnica que eu falei que tem que fazer. Então preste atenção que eu vou agora desenhar, galera. Simplesmente vou pegar aqui, né? E vou fazer um deslocamento de 4 unidades para a direita, né? Menos 4. 4 unidades para a direita. Então, o que era menos 2 vai virar 2. E aí, eu posso já, até se eu não quiser fazer muita... se eu for um cara que entende o desenho, eu já posso fazer sem olhar. Eu simplesmente vou copiar. Aqui eu vou botar 2. Depois eu confiro, né? Eu vou conferir se está certo olhando os valores no gráfico. Estão vendo? Tá? Na verdade, deixa eu explicar como é que a gente faz. A gente faz assim, y de t, a gente faz y de t menos 4. Depois, o y de t menos 4, a gente faz y de 2t menos 4. Depois a gente faz y de menos 2t menos 4. Essa é a sequência. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Tá? Vamos ver se está certo? Vou marcar os valores aqui, 5, 6, 7, 8. O que era 4 foi para o 8, tá certo. O que era menos 2 foi para o 2, tá certo. O que era 0 foi para o 4, tá certo. Estão vendo aqui? O que era 2 foi para o 6, tá vendo? Tudo certinho. Acompanharam aí? Ok, beleza. Né? Legal. O famoso planeje antes, né? Mas não dá para planejar isso, né? Ok? Agora eu vou fazer y de 2t menos 4. Quando eu fizer y de 2t menos 4, eu já sei que tem que fazer o quê? Tem que pegar esses pontos chaves aqui, 2, 4, 6 e 8, tem que fazer o quê? Dividir por 2. Dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. Isso aqui vai dar 4, isso aqui vai dar 3, isso aqui vai dar 1, e isso aqui vai dar 1. Desculpa, vai dar 1, não, vai dar 2, isso aqui vai dar 1, certo? Então agora eu vou fazer isso usando os pontos chaves, tá? Eu já sei que vai virar 1, então deixa eu pegar agora aqui, o
que vai acontecer? Eu vou começar assim, ó, em 1. Estão vendo? O outro ponto-chave é 4, que na verdade vai ser 2 agora. Certo? Vai ser 2. O outro ponto-chave é 6, que vai ser 3. E o outro ponto-chave é 8, né? Que vai ser 4. Ok? Olha aí, ficou assim, tá? Ficou assim. 2t menos 4. Entenderam como é que eu fiz? É rápido. Presta atenção, é rápido, só não pode errar, né? Mas é rápido. O que eu vou fazer agora? Eu vou espelhar. Então aqui, ó. Agora aqui é menos 3 e menos 4. Por que eu botei menos 3 e menos 4? Porque aqui não é 1, 2, 3 e 4. Então agora é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Certo? Então o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou fazer aqui, ó, onde é 1, eu vou pegar aqui e vou colocar assim. Ó, estou espelhando agora, ó. Assim, ó, já espelhei aqui, estão vendo? Ó? O preto e o vermelho, um pedacinho. Agora eu vou fazer o quê? Vou subir até aqui. Certo? Vou vir até aqui e finalmente vou descer até aqui. Estão vendo? Esse é o resultado final. Y de menos t menos 4. Tá? Agora se eu pegasse... Olha como o professor é filho da puta, hein? Até agora, eu só fiz operações de o quê? Compressão, expansão e reversão. Compressão, expansão, deslocamento e reversão. Não é isso? Ok? O deslocamento a gente viu que pode ser para a direita ou para a esquerda, compressão ou expansão, e a reversão é sempre espelhamento, certo? Ok? Todas essas operações foram feitas dentro do parênteses. A gente chama de dentro do parênteses. E agora? Agora eu vou fazer uma outra coisa. Agora eu vou fazer uma operação fora do parênteses. Como assim, operação fora do parênteses? Vou explicar. Então eu tenho y de menos 2t menos 2t menos 4. Eu vou pegar e vou fazer uma operação assim, ó. Mais 4. O que vai acontecer se eu fizer isso? Eu estou agora pegando esse sinal aqui e estou fazendo o quê? Somando com um sinal, na verdade. É a soma de dois sinais. Agora vai variar o quê? Vai variar a... Certo? Como é que fica isso? Simples, olha só. 1, 2, 3, 4. Olha só. Aqui não é menos 4, menos 3, desculpe. Não é? Se eu somar... E aqui é quanto? Aqui é 0, não é? Então, olha só. Se eu estou somando 4... o sinal fica aqui. Certo? Depois, ele vai descer até o 1. Depois ele vai subir. Espera aí que eu fiz até o 5, né? Não é verdade, não é isso? Até o 5. Depois ele vai fazer isso. Depois ele vai descer 2 até o... Aqui é 5. Depois ele vai descer 2 até o 3, né? Sobe de volta para o 4 e continua. Estão vendo como é que ficou o sinal? Essa é uma operação o quê? Uma operação
em cima do sinal em si, tá? Na aula que vem, o que a gente vai fazer? Basicamente, o que a gente vai fazer na aula que vem é fazer essas operações agora com tudo, tá? Inclusive coisas que eu coloco às vezes na prova. Exemplo, em vez de 4 aqui, eu fizesse isso aqui, ó. Não é y de menos 2t menos 4 que a gente fez? E se eu fizesse assim, ó? É um módulo. O que é que tem que fazer o quê? Exatamente. Eu vou pegar aqui e botar numa outra cor, ó. Seria isso aqui, ó. Aqui não muda nada. Aí aconteceu o quê? Ia chegar... O X ia ser o espelho. Só que não é um espelho, cuidado, porque não muda o valor aqui. Ó, ficaria uma coisa assim. Lembra? Módulo, né? Só age nos valores negativos. Então no valor positivo ele continua igual. Não é isso? Módulo de x para x maior do que zero é o próprio x. Módulo de x para x menor do que zero é menos x. Entendeu o que eu estou falando? Então, se é espelhamento? É, mas só das partes que estão negativas. Cuidado. Porque se você espelha tudo, esse cara que está positivo aqui, ele vai para onde? Para baixo. Vai para baixo. O módulo pode ser negativo? Não. Certo? Entenderam isso? Essa é uma questão que já começa a complicar um pouquinho. Estão vendo? A gente vai juntando as coisas, e claro, quando você junta um monte de coisas, você tem que fazer, né, um exemplo mais complexo. Mas esse exemplo mais complexo, ele gera, né, uma matemática maior. Eu vou fazer na aula que vem mais exemplos, tá? E eu vou fazer também operações com os sinais. A aula que vem, que é na quinta-feira à tarde, a gente vai fazer basicamente treino disso aqui, tá? Mas não percam, que essa é a parte boa, né? E não é só isso. Eu vou pegar e vou fazer algumas operações como eu acabei de fazer agora. Não fiz o módulo? Não fiz a soma de uma constante? Podia também fazer a diminuição de uma constante. E se eu somar uma reta, como é que faz? Né? Como é que soma dois sinais? Né? Vocês têm que pensar nisso. Eu ainda não fiz isso. Eu fiz operações dentro do parênteses, não é isso? Fora do parênteses, só fiz duas operações aqui hoje. Um deslocamento para cima, né? Notem que fora do parênteses, quando você aumenta, ele sobe, quando você diminui, ele desce. Quando você está dentro do parênteses, você soma o tempo, ele vai para cá, vai para a esquerda, e se você diminuir, ele vai para a direita. É interessante, né? Porque, né, positivo, quando é fora do parênteses, né, ele sobe e desce, que é o padrão, né? O que é duplicar um sinal, né? A gente vai ver como é que duplica um sinal em amplitude, né? O que é somar uma coisa? Tudo isso a gente vai ver na aula que vem, tá? A gente só fez até agora toda a parte de... Eu já cheguei no que eu queria, né? Que é as operações todas, né? Agora, a gente na aula que vem ainda vai dar uma lembrada nisso aqui, mas depois eu vou fazer um monte de exercícios. E aí, quando terminar, a gente vai terminar a parte de sinais básicos e operações com sinais, certo? Aí a gente vai entrar em sistemas, certo? Aí vocês vão ver aqui, né? A gente continua aqui, etc e tal, né? Desculpe, antes de entrar em sistemas, a gente vai falar de sinais alguns sinais específicos. Degrau unitário é bem fácil, mas ó, tem impulso unitário. A gente até falou dele, mas falou de uma maneira bem resumida, né? E aí vai ver propriedades do impulso, né? Depois é que a gente vai entrar nos sistemas, desculpe, tá? Legal? Vocês vão ver que sistemas é mais complicado. Classificação de sinais, vocês vão... Nem peço, tá? Mas sistemas, classificação de sistemas, a gente tem que saber, tá? A gente vai ver isso já já. Legal? Então, vamos ficar por aqui hoje, certo? Oi. Tranquilo? Beleza. Beleza. Opa.